A gente vive um tempo de terraplanismo mental, uma falta de capacidade das pessoas, em geral, em perceber a gravidade da situação no qual nós, como uma espécie, nos encontramos. Eu percebo, andando pelos lugares, escutando as conversas por cima, vendo as pessoas nos consultórios médicos, nos mercados, nas padarias, nos ambientes de trabalho, nas rodas de conversa, sempre passando despercebido, sempre escutando, os assuntos, as entonações, as preocupações. Eu percebo que as pessoas, não todas, mas em sua esmagadora maioria, elas colocaram como centro de suas preocupações apenas as coisas imediatas. E além disso, eu vejo que a humanidade caiu numa grande armadilha, achando que ela está resolvendo determinadas coisas. Dou um exemplo. Vamos pegar o próprio terraplanismo, o concreto mesmo, das pessoas que acreditam que o planeta, Terra, ele é plano, ele é achatado, é um grande disco. Apesar das inúmeras, evidências, demonstrações científicas, inclusive o pêndulo de Foucault, que é uma demonstração cabal da esfericidade do nosso planeta, e também uma prova de que não só é esférico, como ele rotaciona em torno do eixo, entre outras coisas, entre muitas outras coisas. Mas existe essa corrente, de terraplanistas, de pessoas que acreditam nisso. E a maneira de eu interpretar isso é um pouco mais profunda do que geralmente uma pessoa esclarecida interpreta. Eu acredito, eu quase tenho certeza que muita gente acaba aderindo, virando defensor dessa teoria, dessa pseudo-teoria, essa visão de mundo, porque existe uma ânsia atual por se criar novidades, A pessoa quer ser diferente, Ela quer ser algo, ela quer chamar atenção, ela deseja construir algo novo, só que na incapacidade de construir algo substancialmente novo, porque demanda você adentrar no universo interior, exige você ter maturidade ao lidar com a realidade do mundo, do mundo econômico, do mundo físico, do mundo político, das relações pessoais e por aí vai. Como isso exige demais de um ser que não quer adentrar para o seu interior e descobrir os mistérios da vida, do universo e da evolução, e como também o universo exterior foi praticamente todo desvendado, em suas linhas mais grosseiras, o nosso mundo externo, ele está praticamente totalmente já descoberto. Eu estou falando apenas em termos do nível mais sensório. Existem vários níveis nessa pirâmide evolutiva. A nossa ciência já praticamente destrinchou tudo nesse nível. E a mesma coisa, nos nossos outros campos, a gente não vê mais progresso científico, a não ser que a pessoa comece a especular para regiões não físicas, comece a adentrar em outros âmbitos, comece a imbuir um espírito filosófico, usar um pouco de elementos de sua vivência para conseguir avançar. Então, a gente não vê mais avanços no mundo mais dito concreto, E as pessoas, como foi imbuído, inculcado na mente das pessoas que qualquer coisa que saia desse
dessa chapa concreta, né, que está no nível mais baixo, é algo irreal, perigoso, nocivo, algo típico de um ingênuo, um imbecil, investigar. As pessoas querendo criar algo novo, né? O ser humano tem esse ímpeto de adentrar mais a fundo na realidade. Isso acabou emborcando, né? Gerando uma espécie de perversão, digamos assim, né? Uma distorção da pessoa. Então, não se encontrou uma coisa mais profunda, mas se encontrou uma pseudo-profundidade, né? Que é o terraplanismo, né? E todos os outros terraplanismos mentais, né? E daí a pessoa abraça isso simplesmente porque é uma novidade. Ela busca um monte de explicações, né, absurdas, né, que não tem fundamento para conseguir se justificar do porquê ela acreditar nisso. E por outro lado, as pessoas que estão dando bola, né, ficam gastando saliva, argumentando, explicando de forma racional para essas pessoas que, olha, a Terra não pode ser plana por causa disso, disso e disso. Existem fotos de satélite, existe a teoria lá, né, da gravitação. O Foucault fez um experimento em Paris e por causa disso, disso e disso, blá blá blá. Mesmo se falasse tudo isso, a pessoa ainda vai querer exigir provas, né? Então, é meio que essa pessoa pegou o que a ciência colocou no pedestal e usa para combater a própria ciência, né? Ela pede sempre por provas mais concretas. Então, a pessoa pode ficar negando, né, no terreno da argumentação, do intelecto, sempre vai haver espaço para absurdos. Mesmo que a pessoa esteja bem intencionada e queira chegar a uma verdade mais profunda, se ela só ficar presa ao intelecto, achar que o intelecto é o máximo, ela sempre vai fazer papel, né, de até ridículo perante essas pessoas que acreditam em absurdos, né, pré-científicos, né, pré-século XV, digamos assim, em linhas gerais. Então, não adianta assim a gente tentar combater uma coisa desse tipo com a própria racionalidade, né? O terraplanismo psíquico, né? Estendendo isso agora para os mais diversos absurdos que a gente tem ouvido por aí, em vários campos, isso aí a gente só consegue combater por evolução. Nós precisamos evoluir interiormente, despertar o nosso espírito para que a intuição possa atuar não apenas em nossa mente, mas em todo o nosso corpo como uma integridade, virando uma vivência plena, para que a gente consiga começar a abandonar esses tipos de absurdos. Então, o que a gente vê hoje em dia, gente, eu estou falando, vou resumir. O que eu estou dizendo é o seguinte: hoje em dia existem tantos absurdos surgindo, né, e tantas pessoas apoiando esses absurdos, e ainda tantos outros empenhados em ficar falando como isso é absurdo e tal, e gastam tempo de suas vidas enorme para tentar provar, demonstrar o óbvio. Então, tudo isso surgiu porque a gente não consegue ver além do intelecto. A gente não consegue admitir, né, ter a humildade de admitir que a consciência de superfície, a consciência racional analítica, é apenas um nível dentre os vários níveis de consciência que o ser humano é capaz de atingir para conseguir entrar em contato com a realidade. Então, a gente, por ter, de certa forma, legalmente, né, e civilmente negado o acesso a outras regiões, taxando de infantilidade, de bobagem, de coisa perigosa e por aí vai,
a gente acabou travando as vias para a gente conseguir atingir patamares superiores, conscienciais, e, consequentemente, um patamar superior de vida, né, de convívio. Então a gente fica nesse andar, nesse piso, né, nesse térreo, se digladiando, ansiando por atingir outros pisos, mas fazendo de tudo para que fique trancado as portas, né, as vias que nos possam levar à ascensão, né? A gente, por exemplo, né, você vai, não se pode nem colocar em pauta, né, a questão da subjetividade na dinamização das relações humanas e das instituições. Então, hoje em dia acredita-se que se a gente colocar tudo, né, passar uma régua igual em tudo, né, objetivizar tudo, e inclusive tratar as pessoas como objetos, né, objetos muito sofisticados, né, com certos sentimentos, né, a gente vai conseguir resolver os problemas. O fato da imensa maioria da humanidade ter colocado na cabeça que isso vai resolver os problemas, nos deixa numa situação cada vez mais dolorosa. A gente está cada vez mais gerando esses absurdos nas periferias, porque a gente não alterou o nosso centro. A gente continua fortemente, como espécie, ancorada numa visão materialista de mundo. Sendo que uma visão espiritualista, no verdadeiro sentido, ela não vai negar todas as descobertas da ciência. Ela não é ilógica, né? Ela aceita a lógica. Ela não vai apoiar, né? Ela não apoia a homogeneização completa dos indivíduos, né? Aliás, isso é o que o nosso sistema atual, né, tenta fazer. Então, o método objetivo ele é importante, mas ele deve ser complementado pelo método subjetivo. E para ver esse método subjetivo ajudando a humanidade a evoluir, inclusive a sua objetividade, é preciso que haja liberdade para as pessoas diferenciadas que estão em busca de algo mais profundo. Então, não é porque você sente alguma coisa que os outros não sentem, que isso que você esteja sentindo não seja real. Pode não ser objetivo, né? Não ser algo transmissível para os outros, né? Difundível, pelo menos num primeiro momento. Pode não ser algo replicável, né? Como um experimento científico ou coisa do tipo, mas isso não quer dizer que isso não seja real. E nem quer dizer que também isso não seja um aspecto mais profundo de uma realidade objetiva maior. Então, isso é outro ponto que, a meu ver, deveria estar sendo muito trabalhado pelas instituições em geral, pelas pessoas, as pessoas estarem conversando sobre isso, né? Cada um ao seu modo, porque isso tem a ver com tudo. Isso tem a ver com sair desse atoleiro no qual a gente está atualmente, né? A gente está rodando a uma velocidade fantástica, só que a gente é que nem um carro na areia movediça, né? O pneu vai, você acelera, a coisa roda, roda e só escorrega. E a gente pensando, nossa, estamos acelerando, né? A gente não está saindo do lugar e a gente ainda está afundando, né? Se você tiver sinceridade de ver o mundo na sua profundidade, né? Ver realmente o que está acontecendo, né? Tira aí os álbuns maravilhosos no Instagram, Facebook, onde é tudo aparência, né? Tira também esses teatros que existem nos ambientes de trabalho, nas pseudo-relações entre as pessoas. Tira tudo isso e vê a realidade na sua substância, nua e crua. O que você vai encontrar é miséria. A gente vai encontrar misérias de montes. E a melhor maneira de sanar, né, curar essas misérias é começar a vê-las, admiti-las e começar a tratar delas. Começar a trabalhar com
essa complexidade, né, essa subjetividade humana, relacionar com o nosso mundo. E daí vai se resolvendo tudo o resto. Agora, querer fingir que isso não existe, tentar pôr panos quentes, querer colocar cada vez mais para um canto, escutar mais barulhos, ficar alucinando em tecnologias cada vez mais, se entupir de reuniões, fofocar cada vez mais, fazer mais coisa, né? Mais atividades esportivas violentas, né? Pular mais em festas, ou fazer 15 faculdades, né? Estudar obsessivamente, produzir mais, se enterrar nos laboratórios, né? Na leitura, nas filosofias infecundas, né? Restrita a uns círculos. Fazer tudo isso só vai piorar a situação, porque a gente não está lidando com a realidade, né? A gente não está absorvendo o aspecto mais profundo. Então, isso é a humanidade hoje em dia. Então, existe um grande terraplanismo psíquico. As pessoas não desejam avançar nesse campo, né? No único campo que interessa, que é na vertical. Como eu disse, né? Tudo isso surge porque a pessoa não sabe, mas o ser humano ele acabou sendo adestrado, né? Se autoadestrando para que ele não suba. Então, qualquer coisa que seja fantástica que você apresente na vida do ser humano, ele vai negar. Ele não vai dedicar tempo a isso, ele vai falar que é irreal, que é ridículo, ou por aí vai. E daí ele vai ficar nas coisas que o mundo oferece como importantes, reais, concretas, etc. Resultado, o mundo que a gente vê por aí. Pessoas cada vez mais perdidas, pessoas se iludindo, né, entrando em ciclos que no começo é bom, só que logo depois que esse ciclo termina, se exaure, ela se vê numa posição mais miserável, onde a única coisa que ela pode ganhar de substancial nesses ciclos é a experiência de que ela foi pelo caminho errado. E assim lentamente vão se esgotando cada vez mais os caminhos errados que o indivíduo pode seguir. E daí isso vai ajudando a pessoa a ver o caminho certo. Só que não precisava ser assim. Você não precisa testar os 182 caminhos errados, né? Para só sobrar finalmente o único certo para você ir nele. Você poderia, por exemplo, depois de uns 40, 50 caminhos errados, usar todo esse sofrimento para ver bem a fundo o que está acontecendo e começar a enxergar que tem ainda 140 caminhos errados, mas aquele que é o certo lá. Então eu vou me dedicar àquele. É difícil? É sofrido? Mas aquele caminho não vai me trair. Não é uma rua sem saída. Os outros são. Eu já tive dezenas de experiências com isso, então eu vou naquele. Eu não vou repetir mais um tanto de experiência negativa que eu tive. Eu vou traçar agora o caminho certo. Isso aliviaria muito o sofrimento da humanidade, faria a gente começar a ascender, né? Esse seria, em linhas gerais, o roteiro. Mas o ser humano ainda insiste em não querer enxergar isso. Ele não tem a sensibilidade para perceber a importância dessas questões. E quanto mais eu vejo isso, mais eu fico triste, né? Pela humanidade em geral, porque ela não percebe que ela não está cumprindo o seu dever. E, claro, não estou falando aqui para abandonar todas as questões do cotidiano e se dedicar puramente a grandes questões, mas é preciso que a gente comece a dedicar e colocando lá no primeiro lugar da fila essas grandes questões. E usar isso tudo para permear todas as atividades que a gente faz. A gente precisa ter uma visão profunda de como funciona
o ser humano, para que a gente não caia nessas armadilhas por aí. Então, muitas dessas coisas que a gente vê no mundo hoje em dia, que muitos creem que seja o futuro e a salvação da humanidade, são becos sem saída, né? Essa colonização interplanetária, né? Tecnologia, o desenvolvimento tecnológico nos levar a ficar completamente independente do mundo biológico e do mundo físico, né? A gente não vai depender mais de matéria e energia para evoluir, nem de outras formas vivas. Tudo isso, até você não precisa nem falar em espiritualidade, do ponto de vista das leis físicas, isso é irreal, né? Isso é completamente ilusório. Esses terraplanismos dos diversos tipos, né? Essas visões políticas extremamente primárias, né? Tem gente defendendo absurdos por aí, né? Eles pegam alguma grande verdade, só que as absolutizam isso, atropelando outras verdades relativas. E tudo isso aí causa um grande mal-estar, causa um grande retrocesso para a humanidade. A gente perdeu o senso de equilíbrio. A gente não consegue combinar as coisas. A gente não consegue pegar cada coisa, filtrar o que tem de importante e descartar o que tem de exagero. E daí a gente cria, né, grupos e fica defendendo essas coisas. Então, todos esses relativos se combatendo, a gente não chega em lugar nenhum. Então, assim, esses absurdos que estão surgindo hoje em dia, desses diversos tipos de terraplanismos psíquicos, né? Não apenas o da Terra, né? Mas os diversos absurdos, terraplanismo político, econômico, e por aí vai, né? Terraplanismo filosófico, né? Tem dos diversos tipos. Tudo isso surge porque o ser humano está querendo ascender, só que ele está fazendo isso de maneira emborcada, né? Ele quer ser novidadeiro, né? Ele quer ser original. Só que ele acaba destruindo, né? Retrocedendo, fazendo esse tipo de coisa. Se você volta para o passado, usa de argumentos de uma linguajar moderno, né? Métodos modernos do presente, para justificar coisas do passado, e enquanto que, na verdade, a gente deveria se aprofundar na essência das coisas, aprender com o passado e criar algo novo a partir do nosso interior para projetarmos para o futuro, uma visão mais ampla. A gente precisa progredir, não regredir. Só que como a gente não tem essa percepção, a gente acaba fazendo o quê? O único caminho para frente é ir para trás, né? Porque se o máximo do presente é a extensão do que já tem, então vamos pegar uma coisa do passado, né, e fazer algumas combinações, que daí isso vai ser o futuro, né? Muita gente tem essa crença, né? E as pessoas que ficam rebatendo essas pessoas, né, não sem razão, né, mas acabam também se desgastando muito, né? Achando que com a comunicação, né, com a argumentação, com a demonstração racional, elas vão conseguir fazer essas pessoas não aderirem mais a esse pensamento. Mas não é uma questão de gramática. O que eu estou tentando falar aqui é que essas questões não são questões da mente, do intelecto. São questões interiores, evolutivas. A única maneira da gente sair começar a eliminar, né, varrer esses terraplanismos da face de nosso planeta, é a gente avançar para o interior, né? A gente se abrir para o infinito, para o eterno, a gente ousar fazer algo substancialmente diferente. Com maturidade, claro, com maturidade. E sem deixar para trás todas as conquistas que a gente teve.
essa é a maneira no qual a gente vai conseguir avançar para o futuro. A gente vai evoluir, melhor dizendo, né? Então, à medida que o tempo passa, as pessoas vão começar a perceber essas coisas que estão sendo ditas aqui. Elas vão começar a enxergar mais a fundo do que se trata de fato. Então, não vale a pena a gente ficar aqui. Eu poderia ficar indicando vídeos, ou eu mesmo demonstrando, né, o absurdo de várias coisas que existem hoje em dia na área da ciência, né, o terraplanismo, da política, da economia, dessas ideias, né, dessas pseudofilosofias, e por aí vai. Só que não vale a pena, porque não é por essas vias que a gente vai conseguir trazer as pessoas para um lado mais, né, um patamar mais elevado. Inclusive, são as pessoas que muito desenvolveram, né, os métodos, né, do mundo, né, essa racionalidade, o estudo, né, tudo, que por não admitirem coisas imateriais, uma transcendência, uma intuição guiando o ser, acabaram criando condições para que esse tipo de pessoas surgissem, né? Se a gente for ver na política, é a mesma coisa, né? A própria teimosia da humanidade em colocar esse tipo de democracia como modelo último, né? de modelo político ideal, acaba, né, gerando, né, pessoas que aderem ao fascismo, então um retrocesso, porque a gente não está sabendo ir para além da democracia. A gente não está sabendo gerar uma cosmocracia, no linguajar de Huberto Roden. A gente não está sabendo combinar objetividade com subjetividade, segurança com liberdade, ciência com espiritualidade, né? Arte, filosofia, ciência, espiritualidade. A gente não está percebendo a relação entre as coisas, né? Como a ciência, como a técnica bebe da ciência, né? A tecnologia bebe da ciência, como a ciência nasce da filosofia, e a filosofia acaba sendo importante, né, em certos momentos da ciência, como a religião nos conduz, né, a espiritualidade, né, ou religiosidade acaba nos conduzindo, né, a se melhorar. Então as pessoas não veem mais as coisas com clareza, elas acabaram separando e elegendo uma delas como absoluto, né? E daí a gente fica nesse embate infindável, né? E vão surgindo esses absurdos. E eles vão surgir cada vez mais, a não ser que a gente comece a agir de forma radicalmente diferente. E radicalmente diferente só pode se dar na vertical, subindo, né? Não criando alguma nova moda na horizontal. Então, esse é o passo, né? O grande dilema da humanidade hoje em dia. Nós precisamos fazer uma escolha. Ou a gente evolui, ou a gente retrocede, que seria horrível, né? O planeta como um todo, ele vai evoluir. Então, é uma questão individual. O que eu estou falando é que é uma escolha de cada um. Você vai querer participar de um lugar mais evoluído, ou você vai querer ainda experienciar tudo isso, as coisas involuídas. Aí, se você quiser a segunda alternativa, você vai ser convidado aí para um lugar onde você vai poder exercitar muito esses aspectos brutos, né, mais rasteiros da realidade, né, uma realidade superficial. Você vai ter vários milênios para fazer isso, né? Ou você pode compreender que já foi esgotado esses métodos, que nós precisamos evoluir, que o coleguinha que você sempre menosprezou, ridicularizou, ele contém as chaves para a ascensão, e você começa a se dedicar intensamente a isso, né? Em meio às suas atividades diárias, claro.
na sua profissão, no seu meio. E daí você, talvez, né, com um esforço muito grande, você continue aqui e participe de um mundo muito mais agradável, muito menos sofrido, um mundo que realmente esteja orientado para o espírito, para o alto, em meio a uma vida integrada, né? A vida, energia, matéria e tudo mais. Então é uma questão de escolha. Então, o que você vai escolher? O que a gente vai escolher? A gente quer continuar por milênios reforçando para aprender que esses métodos não levam a lugar nenhum, né? Os métodos que estão por aí no mundo, né? Basta ligar a TV, um monte de absurdos, né? Ou a gente vai ousar adentrar no terreno, no próximo andar, né? A gente vai fazer uma fenda e começar a avançar para cima. Então é uma questão de escolha, né? Então, de certa forma, até as pessoas que combatem os vários terraplanismos psíquicos, se elas se usam da linguagem intelectiva, elas estão no mesmo plano dessas outras pessoas, né? Então, o que acontece é que assim, a gente fica num embate eterno entre os caras que são esclarecidos e os caras que, na ânsia por subir e não admitindo coisa substancialmente mais alta, eles embarcam para baixo, né? E gera as distorções, né? A Terra é plana, o fascismo, né? O melhor tipo de governo, grupos devem morrer, a gente tem que entupir de carros, né? As ruas que vai resolver o problema de transporte, a gente vai desenvolver um monte de foguete espaçonave para colonizar o resto da galáxia e drenar os recursos. Então vai se gerando esses absurdos, né? E daí, assim, tanto o tipo racional, né, quanto o tipo selvagem, né, mais instintivo, né, os dois não estão percebendo a coisa, né? O intuitivo está lá avançando, falando, a racionalidade tem que ser guiada por uma intuição e os instintos devem ser controlados, eles devem ser superados, melhor ainda, né? Porque a razão, ela tenta controlar, reprimir os instintos, mas os instintos continuam pulsando lá, né? O homem que tenta ser bom, ele faz um esforço para ser bom, para ele é sofrido. O cara que superou isso, né? O sábio, o verdadeiro sófos, né? O santo, o místico, o gênio, o cara que é intuitivo, está altamente sintonizado, ele já em muitos aspectos ele superou essa natureza inferior. Então tudo o que ele faz que é bonito é natural. Então ele não fica reprimindo os instintos, ele já superou alguns ou muitos instintos. Então ele não precisa mais ficar gastando energia, psiquismo, esforço para reprimir, falando, não, isso é errado, eu não posso fazer e tal. Para ele já não tem interesse aquilo, então ele não precisa nem pensar isso. Ele já está interessado em coisas elevadas, né? Em mais coisas elevadas. Então não tem esforço. Por isso a intuição é tão interessante. Você vai fazendo as coisas naturalmente. Isso não ocorre de repente, né? Isso vai ocorrendo gradativamente para cada vez mais setores da sua vida. Então você vai percebendo, à medida que você se conecta com uma realidade mais profunda, de que tem certas coisas que não lhe interessam mais. Vícios, né? Fofocas, não vai ter mais ninguém para fofocar e você vai dar graças a Deus. Nossa, como eu perdi tempo com essas conversas inúteis que não levam a lugar nenhum, né? Você vai largar reuniões, você vai até aceitar se diminuir no mundo, né? Até um certo grau, né? Para que você consiga descobrir mais sobre si. Você consiga ter uma vida mais plena e até mais produtiva, né? Eu, por exemplo, já estou há quase 2 anos sem Zap. Nos últimos 2 anos, eu
foi os 2 anos que eu mais fiz coisas fantásticas no meu trabalho e na minha vida, né? Desenvolvi ideias, visões de mundo, passei por vivências, novos métodos, cursos, novos movimentos, né? Atos ousados e uma percepção muito mais clara das coisas eu tive. Eu nunca conseguiria chegar nesse nível se eu não fosse cortando alguns sacos de areia, né? Jogando uns pesos. Porque a gente quer ficar muito preso ao chão. A gente tem medo de começar a flutuar, né? Que nem um balão. E daí a gente fica pesado, a gente não avança. Para a gente avançar, a gente vai precisar fazer alguns sacrifícios. Não estou falando aí em sair com o saco e largar tudo e passar necessidade, né? Mas há certas coisas que não devem se perdurar. Existem amizades, né, pseudo-amizades, que não valem a pena ser mantidas após certo ponto de sua jornada evolutiva, né? Por mais que pareça doloroso essa ruptura, é uma questão de desprendimento, né? Você está num outro patamar evolutivo. Você quer falar sobre outras coisas. Você tem outras percepções. Você quer ir mais a fundo. Você quer resolver definitivamente os problemas que afligem você, né? E também a humanidade. Você quer tratar as coisas de forma mais madura. Você quer se dedicar a coisas que lhe ajudem a ver com mais clareza tudo, inclusive no seu serviço, coisas que lhe deem uma atitude mais firme, né? Que dinamize o seu interior para que você comece realmente a se mover na vida, se mover no sentido de evoluir de verdade. Então daí muitos laços precisam ser rompidos para isso. Senão você não vai conseguir avançar. Então o que eu estou falando aqui é o sacrifício que a pessoa precisa fazer se ela quiser realmente encontrar, né, esse caminho certo e começar a caminhar por ele. Enquanto a pessoa estiver preso nas coisas do mundo com tanta força, isso não vai se dar. Você pode fazer 20 faculdades, você pode estudar um monte de idioma, você pode publicar 10 papers por ano, assumir vários cargos diferentes de chefia, ter um salário de 40, 50, 60 mil, ter um monte de casa no campo, casa na praia, casa na montanha, ter 8 carros na garagem, tudo carro, né, enorme, veloz. Você pode ter um monte de coisa, né, patrimônio enorme, você pode ter famoso, ter um monte de contatos, né, um monte de benesses materiais, ser querido por vários, mas se você vai estar preso, né? Você na verdade é um escravo das circunstâncias. Assim que muda uma configuração, tudo isso pode ir embora, né? E as pessoas só estão próximas a você porque elas têm a tara pelos famosos, pelos ricos, elas querem algum favor. Elas gostam de ser vistas próximas a alguém para elas mesmas ascenderem, né, nessa escada. Mas a pessoa é uma escrava, né? Por isso eu digo, o importante aqui nesse mundo é a gente ter o necessário, o suficiente para a gente conseguir cumprir a nossa função, né? Cada um, claro, vai ter certas necessidades, né? Mas assim, no geral, a gente precisa ter o fundamental e mais algumas coisas para a nossa função específica. Qualquer coisa a mais, a gente deve tentar usar para se aprofundar no espírito, no interior. Não ficar viciado nisso e querer cada vez mais. Então, a gente precisa sair desse rodamoinho o quanto antes. Então, essa mensagem de hoje visava explicar, né, qual é a gênese, a origem desses terraplanismos, por que a gente não está sabendo combater e eliminar eles, por que eles tendem a aumentar com a expansão do intelecto e qual seria o caminho da saída, né? Então aqui eu esbocei um aspecto mais profundo dessa realidade, desses absurdos hoje em dia. Essa é uma visão monística, né?
substancial explicando o porquê de tantos absurdos estarem surgindo. E também mostrando como a gente pode eliminar eles. Então tudo isso aqui vai ficar à disposição. Quem quiser se aprofundar mais na realidade, eu sugiro que vá por essa linha. Caso contrário, pode tentar as soluções do mundo, né? Você pode resolver momentaneamente, mas a coisa só vai piorar. Então, esse foi o aviso de hoje, gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Saudações fraternas a todos vocês.